Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai continuar os nossos estudos e é muito importante que você preste atenção no que está sendo comentado durante essa videoaula, que você vá para um lugar calmo e tranquilo da sua casa, pause esse vídeo, faça as anotações em seu caderno, quantas vezes for preciso, tá certo? Nossa aula você é convidado especial, porque aprender é algo que a gente tem que fazer sempre procurar novas formas e novas maneiras. Então, minha gente, nesta aula maravilhosa que vocês vão ter com a professora Marina. Então, turminha do 7º ano, a nossa unidade temática é números, o nosso objeto de conhecimento. Nós vamos fazer uma retomada de divisão de números racionais em forma de fração. Nós já começamos a estudar esse objeto de conhecimento no nosso último encontro, portanto, hoje a gente vai retomar, a gente vai relembrar como devemos fazer essas operações. E a habilidade é essa que você pode ver aqui no vídeo. Então, vem comigo que a nossa aula vai começar. Então, turminha do 7º ano, nós estamos estudando nosso objeto de conhecimento de divisão de racionais em forma de fração, lembrando que todo número racional pode ser escrito em forma de fração. Nós temos aqui uma continha maravilhosa para você resolver aqui comigo. Então, pega aí teu caderno, teu lápis, teu caco de telha. Então, eu quero ver você aí resolvendo, viu? A nossa divisão é 3 dividido por 2/5. Lembrando que ambos são números positivos. O que foi que a gente viu? Quando nós vamos dividir números racionais na forma de fração, nós repetimos o primeiro, no caso 3 continua, lindo e maravilhoso aqui, ó, dividido. Então, nós vamos multiplicar pelo inverso de 2/5. Inverter o número racional é virar ele de cabeça para baixo. Ou seja, se aqui é 2/5, nós vamos escrever o contrário. Lembrando que o sinal permanece. Então, nós vamos escrever 5/2. Exatamente. Então, é isso que nós vamos fazer. Não esquece, não. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O que é inverter é virar ele cabeça para baixo. O 5 sobe e o 2 desceu. Então, ó, lembre do método ping-pong. Não esquece aí do método ping-pong. Nós vamos multiplicar 3 vezes 5, que vai dar 15. E o 2 não tem com quem multiplicar. Mas você sabe que aqui abaixo é como se fosse quem? Número 1. Então, nós vamos multiplicar 1 vezes 2, ou 2 vezes 1, que é quanto? 2, que dá 15 meios positivos, tá certo? Então, minha gente, é muito fácil. Você vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, nós vamos fazer durante essa aula mais exemplos de divisão de frações, porém, esses números racionais eu vou colocar o primeiro e o segundo em forma de fração para a gente resolver, tá certo? Então, minha gente, nós estamos aqui avançando nos nossos estudos de números racionais e vamos falar de uma coisa muito importante: simplificar uma fração. Mas o que é simplificar uma fração? Consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Você pode simplificar uma fração por partes. O numerador e o denominador você vai dividir pelo mesmo número. Eu vou te dar algumas dicas aqui. Quando eles forem pares, sempre serão divisíveis por 2, tá certo? Então, é muito importante você continuar sempre estudando a tabuada. Essas frações, quando a gente consegue simplificar e encontrar uma fração irredutível, vai ficar mais fácil da gente fazer os cálculos, tá certo? Então, observa aqui. Eu tenho 24, 36 avos, que é formado por números pares, tanto o numerador que está em cima, quanto o denominador que está embaixo. Então, nós vamos procurar um número que vai dividir o 24 e o 36 ao mesmo tempo. Como eu já disse a vocês, quando o número é par, a gente pode dividir por 2. Então, nós vamos dividir 24 por 2 e 36 por 2. Ou seja, 24 dividido por 2 é 12 e 36 dividido por 2 é 18. Encontramos 12 e 18 avos. Mas observem
eu ainda posso continuar simplificando. Então, eu vou procurar um número que vai dividir o 12 e dividir o 18 também. Então, como eles são pares, eu posso continuar por 2. 12 dividido por 2 e 18 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. 18 dividido por 2, 9. 6 nonos. Observem que 6 nonos são números que eu ainda vou poder simplificar. Mas o 6 é par e o 9 é ímpar. Então, não vou poder continuar esse processo por 2. Mas eu tenho certeza que você sabe de um número que vai dar certo sim. E esse número é o 3. 6 divide por 3 e 9 divide por 3. 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3. Agora nós vamos fazer essas operações com números racionais em forma de fração. Então, capricha aí. Observem que nós temos aqui 3 oitavos dividido por 4 sétimos. Nós vamos fazer da seguinte forma. 3 oitavos, tá certo? E a gente sabe que ao dividir números racionais em forma de fração, nós vamos multiplicar pelo inverso. Ou seja, o inverso de 4 sétimos. O 7 sobe, o 4 desce. Então, vai ser 7 quartos. Observem que a gente vai fazer o método ping-pong. 3 vezes 7 e 8 vezes 4. 3 vezes 7, 21. E 8 vezes 4, 32. Aqui a gente vai observar agora o sinal. Sinais iguais, o resultado é positivo. Então, nós temos 21, 32 avos, que são números que eu não encontro nenhum divisor comum. Então, a gente vai conservar do jeito que está, certo? Agora, nós vamos fazer menos 9 terços dividido por menos 2 quintos. E aí, o que é que a gente faz? O mesmo procedimento. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quem está embaixo sobe e quem está em cima desce. Em vez de termos menos 2 quintos, nós vamos ter menos 5 meio. Então, a gente multiplica. 9 vezes 5, sinais iguais, o resultado vai ficar positivo. Eu sei que você já sabe, mas aguenta aí um pouquinho. 9 vezes 5 é 45 e 3 vezes 2 são 6. Observe que aqui é negativo e aqui é negativo. Então, o resultado vai ser positivo, porque sinais iguais, o resultado é positivo. Então, observe, nós temos 45 sextos. Existe um número que é divisor por 45 e por 6 ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente faz? A gente vai dividir 45 por 3, que dá 15, e 6 também por 3, que dá 2. Então, o resultado vai ser 15 meios. E o resultado é positivo. Temos aqui 2 exemplos para você resolver aí no seu caderno. Menos 3 meios dividido por 1 oitavo. E outro exemplo aqui, que é 2 sétimos positivos dividido por menos 4 nonos. Bem, como é que nós vamos fazer? Muito fácil. Conserva a primeira, ok? Menos 3 meios, repetir ela. Vou multiplicar pelo inverso de 1 oitavo. Quem está em cima sobe e quem está embaixo desce. Tia, precisa colocar 1? Só se você quiser. Eu vou colocar aqui, tá bom? Então, o sinal de mais aqui, que a gente sabe que é uma fração positiva. Então, como é que nós vamos fazer aqui? O 8 que estava embaixo, ele vai subir. O 1, você pode colocar ou não, mas vamos repetir aqui, tá bom? O 1, ele vai descer. E o sinal, aqui é mais, ele vai continuar positivo. E aí, a gente vai multiplicar. 3 vezes 8, que é 24. 2 vezes 1, 2. Se aqui é negativo e aqui é positivo, nós sabemos que eles têm sinais o quê? Opostos, sinais o quê? Diferentes. Então, o resultado é negativo. Então, nós temos menos 24 meios, que você pode dividir também.
porque 24 divide por 2, que seria igual a 12, que seria menos 12. Ah, tia, mas aqui não está em forma de fração. Não esqueça que quando a gente não vê, significa que esse denominador aqui é 1, tá certo? Aqui nós vamos fazer 2/7 dividido por menos 4/9. Eu vou repetir. O 2/7, ele é positivo, certo, meus amores? Vezes o inverso de menos 4/9. Ou seja, quem está em cima vai subir. No caso, o 9 sobe e o 4 desce. Se aqui é negativo, ele vai continuar negativo. E a gente multiplica pelo método ping-pong. 2 vezes 9 são 9 mais 9, que é 18. E 7 vezes 4, que é 7 mais 7 mais 7 mais 7, que dá 28. E o sinal? Aqui é um sinal positivo e essa fração tem sinal negativo. Então, o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser negativo. Então, nós temos menos 18/28, tá certo? Observe, minha gente, que menos 18/28 eu também posso simplificar. O que isso quer dizer? Simplificar uma fração é dividir o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é de baixo, por o mesmo número. Sabemos que 18 e 28 são pares, então eu vou simplificar por 2. Quer dizer que eu vou dividir tanto 18 como 28 por 2. E eles vão continuar em uma fração, um numerador e um denominador menor, que é uma fração irredutível. 18 dividido por 2 dá 9 e 28 dividido por 2 dá 14. Quando a gente chega aqui, a gente pode observar que 9 e 14 não vão ter divisores em comum. Então, terminamos aqui. Então, menos 9/14 é a fração irredutível que a gente encontra. E como a gente sabe, nada melhor do que fazer atividades para fixar o conhecimento que a gente aprendeu na nossa videoaula. A primeira questão traz: efetue as operações com muita atenção. Aqui você pode ver que nós vamos ter operações com números racionais na forma de fração e você vai dividir as frações. Não esquece da regra. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E a segunda questão pede para efetuar as divisões e mais além. Simplificar quando for possível, então capricha aí. No nosso Conectando o que Aprendi, vimos como fazer a operação de divisão em números racionais na forma de fração. Observe que nós temos 2/3 dividido por 4/5. Nós conservamos a primeira fração, ou seja, repetimos 2/3 e multiplicamos pelo inverso da segunda. Se tínhamos 4/5, nós vamos inverter. Quem está em cima desce e quem está embaixo sobe. Então, nós vamos fazer 2/3 vezes 5/4. 2 vezes 5 são 10 e 3 vezes 4, 12. E nós também vimos na nossa aula de hoje o processo de simplificação de frações, que nós vamos fazer com 10/12. 10/12 são números pares, então eles são divisíveis por 2. Tem esse divisor em comum. 10 dividido por 2 e 12 também vai ser dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Chegamos a uma fração 5/6. Como o 5 e o 6 não têm divisores em comum, nós podemos dizer que essa fração é irredutível e terminamos o processo. Estudar é como regar as sementes do jardim, onde florescerá seu sucesso. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, faça os cálculos juntamente comigo na aula, peça ajuda ao seu professor ou à sua professora e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!